Fala galera, beleza? Aqui eu novamente para trazer para vocês mais um vídeo de tecnologia e dessa vez nós vamos trazer um review muito pedido aqui no canal, onde eu vou falar um pouco sobre o Asus S46CB, que é equipado com uma GeForce 740M, um SSD de cache e uma construção primorosa. Mas será que ele consegue competir com o X550LN com uma 840 e com uma tela Full HD? Se você quiser saber, se inscreva aqui no canal que eu já estou preparando este vídeo e ele já deve sair na semana que vem. Esse vídeo promete ser o tira-termo entre os dois melhores notebooks da Asus no começo de 2015, então não perca! Como sempre, vamos passar pelos componentes do exterior do Note. Começando pelo lado direito, nós temos o carregador, a saída de ventilação, uma saída VGA, uma HDMI, uma saída Ethernet para a rede e uma saída USB 3.0. Do lado direito, nós temos uma trava Kensington, o drive de DVD RW, duas saídas USB 2.0 e a saída para fone de ouvido e microfone juntos. Na frente nós temos a entrada para o cartão SD e a saliência onde fica o HD. E na traseira somente a bateria. Na parte de cima temos somente o logo, mas já vai chamar atenção aqui para a qualidade do material que a Asus colocou nesse notebook. O alumínio escovado simplesmente é sensacional, de longe dá para ver a qualidade dele. Na parte de baixo não tem nada muito interessante, somente as saídas de ventilação, as travas da bateria e a tampa que dá acesso à memória RAM e ao HD. Abrindo o Note, vamos encontrar a tela de 14 polegadas 1366 por 768, o teclado, que é um dos melhores nessa faixa de preço com certeza, e o trackpad que apesar de grande continua sendo um trackpad pouco responsivo. Coisa normal nessa faixa de preço, mas o último detalhe fica por conta do som assinado pela Sonic Design. Além disso, ele pesa 2 kg e tem 34,8 cm de largura, 2,1 cm de altura e 23,8 cm de profundidade. Nas entranhas do notebook, nós vamos encontrar um processador i7-3537U da terceira geração rodando a 2 GHz, 8 GB de RAM DDR3600, HD de 1TB rodando a 5400 RPM e mais um SSD de 24 GB operando como cache. Claro que temos a 740 de 2 GB para ajudar nos vídeos, a placa de rede Gigabit, leitor SD, Wi-Fi B, G e N, Bluetooth 4.0 e a webcam HD. A bateria é de 4 células com 2.950 mAh e juntando tudo isso e colocando no liquidificador sai um pacote mediano, mas muito equilibrado. Sem nada que se destaque muito, mas nenhuma peça do conjunto chega a comprometer. Já citei a tampa de alumínio do notebook, mas vou gastar mais um tempo para fazer dela a qualidade excepcional dos materiais usados aqui. A maioria do notebook ele é coberto por alumínio, sendo escuro na tampa e prata na área do teclado. Isso se traduz numa sensação de robustez e acabamento fino, que é um dos grandes pontos fortes desse notebook. Segurando ele, abrindo, usando, jogando, digitando, não importa. O que você vai fazer no notebook sempre vai perceber essa qualidade excepcional do material. E a Asus não economizou aqui e está de parabéns pelo acabamento. Se você gosta, marque mais pontos extras nesse quesito quando for comprar ele. A tela, ela já não é tão excepcional assim. Ela é apenas HD, ou seja, 1366 por 768. Isso se traduz em textos, imagens e vídeos com uma qualidade menor do que as encontradas na TV e muitos outros notebooks aí dessa faixa. Até alguns celulares aí por aí já tem uma resolução maior que isso. Mas isso é um ponto negativo? Bom, depende. Ao mesmo tempo que a resolução dela é menor, ela tem menos pixels para ser gerado pela placa de vídeo e logo jogos e etc. Eles são mais fáceis de rodar e os vídeos já são muito bons em qualidade HD. Claro que tendo uma tela Full HD e podendo escolher a resolução que você vai rodar é muito melhor, mas não é o fim do mundo aqui. Pena que o brilho da tela é baixo e os ângulos de visão não são tão privilegiados assim. Outro ponto que me impressionou foi o teclado. Devido à construção do chassi de alumínio, o teclado ele é muito firme e tem uma sensação muito boa, diferente dos notebooks de plástico que o teclado muitas vezes se movimenta ao apertar ela no meio dele. As teclas elas são bem espaçadas e tem uma distância de viagem boa. Aqui meu único problema foi com o layout dele, pois ele vem padrão ABNT brasileiro e todos os teclados que eu uso são padrão internacional, então eu fiquei um pouco perdido aí no começo, mas isso é questão de costume e vai variar de pessoa para pessoa, então é um problema pessoal mesmo. O trackpad foi bem razoável de utilizar, mas ele não é muito responsivo. Algumas vezes eu tinha que checar novamente se o movimento foi registrado mesmo ou se eu tinha que fazer ele novamente. Outro ponto positivo aqui é os botões separados que facilitam o clique do direito com o esquerdo.
Sem surpresas aqui, esse é o trackpad padrão desses notebooks nessa faixa de preço, e sempre que possível utilize o mouse para mexer com mais precisão no notebook. Os alto-falantes assinados pela Sonic Master eles são bem altos, impressionante para um notebook deste tamanho, em ambientes tranquilos, sem muito barulhos, dá para se ter uma experiência muito boa com eles. Pena que eles são meio fracos no graves e o som não tem muita profundidade, mas no geral eu considero eles um pouco acima da média para essa faixa. E a bateria também respondeu bem aqui aos nossos testes. Eu iniciei GTA V às 18 horas em ponto com a bateria 100% e joguei até as 18h40 para terminar a sessão com 62% de bateria restante. Fazendo as contas, eu acho que eu conseguiria jogar aí 2 horas mais ou menos de jogo, isso dá uma média respeitável entre os notebooks de hoje em dia. Para uso normal ele fica na média também, que é entre 4 ou 5 horas dependendo da configuração de brilho e tipo de trabalho que os componentes estão executando. Agora eu vou falar sobre as performances de jogos, que é um tópico muito importante para esse review, visto que grande parte dos interessados nesse notebook é por causa da sua placa de vídeo NVIDIA GeForce 740M de 2 GB dedicados. No final deste tópico eu vou colocar um gráfico com vários benchmarks que eu fiz para quem quiser ver como foi jogar nesse notebook. De cara posso afirmar que da placa de vídeo integrada para 740M é um grande salto. Ela rodou a maioria dos jogos que eu joguei e eu tive uma experiência muito boa, inclusive lançamentos de 2015 como GTA V e o Project Cars. Lembrando que todos os testes foram feitos com o driver 350.30, isso é muito importante. Mas nem tudo são flores. Jogos pesadíssimos como The Witcher não rodaram legal, eles não chegaram nem a 24 FPS e aí eu nem consegui rodar. O The Witcher em especial ele ficou entre 8 e 10 FPS, que é completamente injogável. Isso é um alerta para quem planeja ter o notebook como a principal máquina de jogos, que a tendência é que cada vez menos jogos AAA pesados rodem. Porém, não se assustem, pois como eu falei, o GTA V e o Project Cars são grandes lançamentos e rodaram perfeitamente, além de serem muito bonitos. Jogos como League of Legends, Counter-Strike Global Offensive e etc. eles vão rodar sem problemas nenhum, sendo esse notebook uma ótima opção para quem quer jogar casualmente, levando ele como uma segunda opção de jogos, tendo algo como ou um console, um PS4 ou um Xbox One, ou um PC melhor em casa, e usando esse notebook para jogos casuais. Outro ponto que atrai muitas pessoas é a SSD de cache que acompanha o HD de 5200 RPMs. Sinceramente, eu não vi muita diferença desse sistema para o Asus X550LN rodando somente com HD mecânico. O tempo de boot quando o notebook estava desligado foi o mesmo que o sistema normal, e usando o notebook a fluidez do sistema foi a mesma sem o SSD de cache. Pode ser algo das configurações do Note ou do Windows, mas nesse caso pelo menos eu não senti nenhuma diferença no dia a dia entre as duas opções. A solução para quem quer 100% de fluidez ainda é ir para uma configuração com SSD de verdade, e agora que os preços estão caindo, é uma opção mais viável a cada dia. A instalação ela pode ser feita em casa, é muito simples e você ainda nem perde a garantia. Bom pessoal, para fechar, o que eu posso falar é que eu fiquei impressionado com o notebook em alguns pontos e não tão impressionado em outros. A construção dele realmente é muito boa, ele é muito firme, muito robusto na hora de segurar e o seu tamanho é na medida certa para transportar. O teclado dele é muito firme na hora de digitar e isso me impressionou muito. Já outros pontos como o trackpad, o SSD de cache e a tela não chegaram a ser um ponto negativo, mas também não me impressionaram. Até pelo valor do notebook, se pelo menos a tela fosse Full HD, o pacote seria muito melhor. O SSD ou a fluidez do sistema pode ser facilmente melhorado fazendo a instalação de um SSD como drive principal no futuro, então eu não me preocuparia muito com isso agora. O último ponto importante dele é a performance 3D, mais especificamente para jogos, e este foi outro ponto que não ficou pra lá nem pra cá. Eu já esperava essa performance e como eu falei, se você quer jogar ocasionalmente, ok, manda bala. Mas se você quer usar o notebook como sua principal forma de jogos, eu recomendaria um Note com uma placa de vídeo mais poderosa. Só vou citar agora também, pessoal, a temperatura do notebook. Ela ficou muito tranquila nos nossos testes, tanto em jogos quanto em benchmarks, e não tenho que se preocupar aqui. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo e se inscrevam no canal, porque está vindo um vídeo épico entre a comparação deste notebook e o Asus X550LN, que tem uma placa de vídeo 840, mas ele é maior, mais pesado e é feito de plástico. Nos vemos na próxima, pessoal. Valeu, falou!